Bom, então vamos continuando. Conceito de imperialismo. Imperialismo também é conhecido como neocolonialismo, pois representou uma nova forma de exploração de terras e riquezas em relação aos processos de colonização que aconteceram ao longo da expansão ultramarina europeia, principalmente no final do século XV e início do século XVI. O imperialismo do século XIX, também liderado por potências da Europa, teve características diferentes do colonialismo, as quais se relacionavam ao contexto histórico do período. Chamamos de imperialismo a submissão de uma nação por outra por meio do poder político, economia ou militar, diferentemente dos processos coloniais da época das grandes navegações. No imperialismo, além do uso da força, os europeus impuseram sua dominação por meio de alianças políticas com líderes locais. Aqui, o segundo momento da devastação imperialista foi construído com base na Revolução Industrial e se manifestou pela submissão colonial da Ásia e da África, abrir os mercados e apoderar-se das reservas naturais do globo. Eram as reais motivações, como é sabido hoje em dia. Apesar dos séculos de contatos comerciais, grande parte do interior da África e da Ásia e as ilhas do Oceano Índico ainda eram desconhecidas pelos europeus. Na primeira década do século XIX, entretanto, ao final do século, a situação seria completamente diferente. Um dos fatores que propiciaram o imperialismo naquele período foi a disseminação da ideia europeia da superioridade cultural em relação a outros povos, principalmente aos habitantes de regiões como a África e a Ásia. Essa ideia servia de justificativa para o processo de dominação política e econômica de outros povos. Os europeus afirmavam que tinham o dever de impor sua organização social a outras populações, sob o pretexto de estarem contribuindo para o desenvolvimento delas. Desse modo, o uso da influência política e até mesmo da força era justificado pela intenção de difundir um suposto progresso cultural e econômico e até mesmo religioso. Esse discurso ajudava a legitimar as ações imperialistas que muitas vezes eram violentas. A ideia europeia de superioridade cultural em relação a outros povos frequentemente envolvia aspectos racistas. Os hábitos e as características das populações locais eram vistos e divulgados de forma pejorativa, ou, no mínimo, como uma atração exótica para o público europeu. Assim, as versões preconceituosas de diversos exploradores foram disseminadas por toda a Europa. Essa visão de superioridade cultural baseada em critérios étnicos e chamada de etnocentrismo. Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo, e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. Podemos afirmar que o imperialismo, como movimento histórico, deixou marcas de seu etnocentrismo na sociedade, como um todo até a atualidade. Muitos dos estereótipos relacionados aos povos africanos e asiáticos foram construídos ou reforçados nesse período. No final do século XIX, em especial em relação ao movimento imperialista europeu, foi decisivo para que a humanidade passasse a refletir sobre a maneira como lidava com as diferenças entre os povos. O etnocentrismo imperialista desencadeou uma série de debates e estudos que tinham como objetivo transformar a vida
estabelecida. A visão estabelecida. A antropologia, ramo das ciências sociais, que estuda os seres humanos com base em sua cultura, sem indicar supostas superioridades de uma cultura em relação à outra, ganhou força. Ao longo do século XX, vários estudos procuraram diferentes formas de organização social e cultural. Esse esforço envolve o que chamamos de alteridade. A alteridade é um conceito da antropologia que significa, na prática, a capacidade de observar a cultura do outro, sem preconceitos. Aqui nós temos duas perguntas, que é de cunho pessoal. Então, é para vocês lerem e vocês colocarem a sua opinião. Página 40. Ascensão europeia e partilha colonial. No século XIX, a Europa consolidava seu crescimento econômico fruto da Revolução Industrial. Além disso, revoluções ocorridas ao longo desse mesmo século e os movimentos de caráter nacionalista fortaleceram algumas nações e criaram condições para o movimento de disputa territorial. A presença dos europeus na África e na Ásia, nesse novo projeto de colonialismo, se deu de maneira processual, até o momento em que se tornou tão intensa que foi necessário organizá-la, com o objetivo de evitar conflitos entre as próprias potências europeias pelo direito de explorar certos territórios e populações. Por iniciativa do chanceler alemão Otto von Bismarck, de 1815 a 1898, representantes de 14 países europeus e dos Estados Unidos se reuniram em 1884 na chamada Conferência de Berlim. Esse evento também ficou conhecido como Conferência do Congo ou Conferência da África Ocidental. O encontro de potências políticas, econômicas e militares teve como objetivo organizar a maneira como os países participantes realizariam a ocupação da África, ignorando as características das populações locais. Quer dizer, eles iam invadir a África e poucos estão se lixando para quem morava lá. Eles fizeram uma espécie de divisão de quem ficava com o quê. Essa nova divisão territorial africana estabelecia por estrangeiro que não conhecia as regiões. E aí eles iam ocupando os locais conforme os acordos da Conferência de Berlim. Aqui embaixo, na página 41, tem um mapa. E esse mapa mostra como que foi essa ocupação. As potências industriais europeias efetivassem seu domínio sobre as colônias africanas, foram utilizadas diferentes estratégias. De maneira geral, envolveram atitudes violentas e conflitos armados para tomar o que não era deles. Para que fosse considerado uma colônia, o território devia ter famílias emigrantes da metrópole europeia, vivendo no local de maneira permanente. Caracteriza como protetor o território subordinado a uma potência que controlava o governo por meio da submissão de classes dirigentes locais. Já áreas de influência estavam diretamente relacionadas aos interesses comerciais e financeiros dos países imperialistas. Então, eles entraram, conquistaram, pegaram o que não era deles, né? E simplesmente as pessoas tiveram que aceitar à força. Aqui na página 42 tem exercícios. Imperialismo na África. A Conferência de Berlim de 1885 lançou as bases para a exploração europeia do continente africano. Uma das estratégias dos europeus foi estimular a rivalidade entre diferentes grupos étnicos. Para que os conflitos enfraquecessem os envolvidos, facilitava o domínio sobre extensas terras africanas. Quer dizer, na realidade, eles não tinham direito a nada. Eles iam explorar tudo que era de riqueza naquelas áreas, né? E dominariam tudo que era dos africanos. Então, teve domínio italiano, domínio francês, inglês, português, belga e espanhol. E os africanos não podiam reclamar nem falar nada, porque eles eram extremamente violentos. A exploração europeia na África foi praticada por Cecil Rhodes em 1853 a 1902.
O empresário fundador da Companhia Britânica da África do Sul dedicou-se intensamente ao projeto britânico do imperialismo, tornando-se bilionário graças à exploração das riquezas naturais do continente africano, especialmente de diamantes. Empreendia ações de grandes proporções, como construção de uma estrada de ferro ligando a cidade do Cairo, no Egito, até a cidade do Cabo, na África do Sul. Outras inúmeras obras foram realizadas no continente com o objetivo de garantir infraestrutura para o escoamento da riqueza para a Europa. Presença belga no Congo. O Congo, na região central do continente africano, vivenciou uma experiência particular com o imperialismo belga. Na década de 1860, Leopoldo II, o rei da Bélgica, tentou colonizar Moçambique, Congo e Senegal. Porém, o parlamento do país resistiu a essas proposições, acreditando que a empreitada custaria caro e traria pouco retorno financeiro. A solução encontrada pelo monarca foi criar e patrocinar em 1879 uma entidade beneficente, a Associação Internacional. Quer dizer, os belgas tinham um pouquinho mais de humanidade, né? Porque a gente pode dizer que isso era humanidade com os africanos. Imperialismo na Ásia. O imperialismo também alcançou na Ásia no século XIX e deixou marcas no continente, como é possível observar no mapa. Aqui no mapa mostra que eles eram colônias também britânica, francesa, portuguesa, alemã, japonesa e holandesa. A Índia, o vasto império colonial inglês na Ásia, compreendia regiões da Índia, do Paquistão, da antiga Birmânia e do Ceilão, atual Sri Lanka. Diferentemente do que ocorreu na África, em algumas regiões asiáticas, os europeus tiveram de negociar com estados militarmente fortes, como o Império Turco-Otomano e a China. Em alguns casos, em razão da dificuldade de se firmar pela força, os europeus optaram por estabelecer alianças com governos locais. O principal exemplo do imperialismo na Ásia foi a dominação inglesa sobre a Índia, desde o século XVII. A Inglaterra atuava na Índia por meio de Companhia das Índias Orientais, empresa britânica que controlava o comércio dos produtos indianos, como o algodão e o chá. Em 1858, com a presença da Companhia das Índias Orientais, os ingleses se estabeleceram no país, passando a intervir administrativamente por meio da figura do vice-rei. Eles chegaram a dominar pouco mais da metade da Índia, criando um território que ficou conhecido como Índia Britânica. O restante do país continuou sob a autoridade de governantes hindus chamados de Marajás. A China, diferentemente da Índia, que foi explorada quase exclusivamente pela Inglaterra, houve uma verdadeira invasão estrangeira. A partilha de territórios ocorreu entre algumas grandes potências, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Rússia, França e Inglaterra. No século XIX, os chineses eram governados pela dinastia Qing, que não conseguiu manter o país longe dos interesses europeus e americanos. A presença imperialista da China acarretou diversos conflitos violentos. O mais violento foram a Guerra do Ópio e a Guerra dos Boxers. A Guerra do Ópio foi uma consequência da proibição do uso dessa substância por parte do governo chinês em 1839. O consumo dessa droga crescia considerável na China e era lucrativo para os comerciantes ingleses, porém gerava preocupação às autoridades. Uma das ações chinesas para tentar conter o consumo foi destruir uma grande carga de ópio de um navio inglês, algo que foi interpretado como um atentado contra os direitos da propriedade da Inglaterra. Esse incidente acabou desencadeando num conflito. O ópio ainda causaria outros embates entre 1856 e 1860. A Guerra Boxer foi iniciada por um movimento anti-ocidental conhecido como Ie Tuan, que promoveu um levante contra a presença estrangeira na China em 1900. Aqui é legal porque eles não ficaram calados na Ásia. Eles tinham como lutar contra os invasores, o que não aconteceu na África, ok? Terminando esse capítulo, vocês ficam com os exercícios, aí na próxima aula a gente vai estar corrigindo, ok? Tchau, pessoal, fiquem com Deus.